Ao longo das eras, diversas civilizações desenvolveram segredos e mistérios. Tais obras foram mantidas ocultas aos olhos da grande maioria de diversas maneiras para somente serem reveladas aos iniciados. Estes segredos e mistérios andaram pelo mundo por séculos. Coube à maçonaria trazê-los ao presente. E caberá a essa mesma ordem levá-los ao futuro. Para os maçons, a história começa em um templo sagrado, 1000 anos antes de Cristo, com Hiram Abif, grande mestre responsável pela construção do Templo de Salomão. O templo abrigaria as tábuas contendo os 10 mandamentos e seria a morada de Deus. Segundo a lenda, Salomão, rei de Israel, recebeu o projeto diretamente de Deus. A Bíblia relata a existência do templo. E hoje as 15.000 lojas maçônicas espalhadas pelo mundo fazem alusão segundo a descrição bíblica do Templo de Salomão. Hoje, há cerca de 3 milhões de maçons espalhados pelo mundo todo, formando uma das mais antigas associações da história. Muitos homens cultos, líderes civis, membros influentes em suas comunidades, alguns dos homens mais poderosos do mundo já foram maçons. Winston Churchill, Henry Ford, Duke Wellington, Voltaire, Mozart, todos foram maçons. Os maçons sempre chamaram a atenção desde que surgiram há séculos atrás, principalmente quando a Europa estava mergulhada na Idade Média, e os pedreiros livres com suas técnicas ergueram as grandes catedrais, preparando o terreno para uma sociedade justa. A franco-maçonaria nasceu com os primeiros maçons livres, pedreiros que construíram as grandes catedrais do norte da Europa. Na Idade Média, esses operários sabiam o segredo de transformar simples pedras em palácios majestosos. Graças a essas técnicas quase mágicas, os pedreiros conquistaram um lugar privilegiado na Europa medieval. Eram livres para cruzarem fronteiras e viajar para onde houvesse trabalho. Devido ao direito de ir e vir, raro na época, eram conhecidos como pedreiros livres. As relações na associação eram democráticas. Todos os maçons, do mais rico mestre ao mais humilde aprendiz, dirigiam-se uns aos outros como irmãos. Os maçons representam essa tradição de igualdade com instrumentos usados até hoje nas construções. A mistura de ciência, misticismo e democracia, criada pelos pedreiros medievais, foi irresistível a um novo grupo de pensadores radicais que emergia na Europa, os cientistas e filósofos. No século XVIII, esses intelectuais bem-nascidos se apossariam da associação de pedreiros e criariam uma força que mudaria o mundo. O que aconteceu foi o surgimento de uma revolução política e filosófica, conhecida como Iluminismo. Na Inglaterra, homens como Isaac Newton trocaram alguns dogmas por um raciocínio científico como um modo de entender o mundo, usando apenas matemática e observação. Newton construiu um sistema de leis racionais que explicava o funcionamento do mundo natural, sem a intervenção direta de Deus? Mas até para Newton, as leis da gravidade e do movimento não conseguiam explicar tudo.
Newton também era alquimista e buscava o processo químico que o levaria à pedra filosofal, um elemento mágico capaz de curar doenças, consolar a alma, prolongar a vida e transformar metais simples em ouro. Tornou-se obcecado pela descrição bíblica do Templo de Salomão e achava que sua planta continha sabedoria antiga e, quem sabe, a receita para chegar à pedra filosofal. Newton criou diagramas detalhados do Templo de Salomão, reconstruiu sua geometria, fez previsões do futuro interpretando suas dimensões, mas não conseguiu encontrar a pedra filosofal. As ideias iluministas exerceram um forte impacto sobre a política. O parlamento executou o rei Carlos I em 1649 por tirania. Fundou uma efêmera república e depois uma monarquia com poderes limitados. O rei Luís XIV e outros monarcas absolutistas da Europa corriam perigo. Por toda a Europa, a polícia reprimiu todas as ideias iluministas e a igreja começou a se preocupar com essa nova e perigosa ameaça. Para evitar a perseguição, esses homens de mentalidade moderna procuraram lugares seguros para se reunir, como a Associação de Pedreiros Livres, cujos valores e práticas democráticas pareciam refletir os ideais iluministas, e os nobres maçons conferiram um novo prestígio aos pedreiros. Com o tempo, os cavaleiros tomaram o lugar dos pedreiros, e em janeiro de 1717, em um pub londrino, um amigo de Isaac Newton, John Desaguliers e outros maçons fundaram a primeira grande loja. Uma das principais regras da franco-maçonaria era a tolerância religiosa, uma ideia radical para a época. Os maçons elegiam seus líderes democraticamente, uma prática que logo teria uma grande repercussão. Os maçons ampliaram a lenda de Hiram Abif, o construtor bíblico, e criaram uma extensa linguagem de símbolos com o fim de aperfeiçoar o caráter individual e melhorar a sociedade. No Brasil, liberdade, igualdade e fraternidade. Desde que se instalou no Brasil há mais de 2 séculos, o ideal maçônico vem atraindo brasileiros que trabalham para a construção de um país forte e soberano. Foi assim na luta contra o domínio colonial, contra a escravidão, contra os regimes que cerceiam a liberdade ao longo do tempo. A história dos maçons confunde-se com a própria história do país. As primeiras lojas maçônicas no Brasil foram criadas na passagem do século XVIII para o século XIX. Ainda no período colonial, em 1822, quando se intensifica a campanha pela independência do país, surge no Rio de Janeiro a primeira obediência brasileira, o Grande Oriente Brasiliano ou Brasílico. O compromisso dos maçons era claro: conquistar a emancipação política do Brasil e consolidar o sentimento de nacionalidade. À frente do movimento estavam líderes políticos, ministros do reino e o próprio príncipe regente. Os maçons José Bonifácio de Andrade Silva, ministro do reino, e o jornalista Joaquim Gonçalves Ledo eram os principais líderes da ordem maçônica e também líderes do movimento. José Bonifácio, patriarca da independência, foi o primeiro grão-mestre do Grande Oriente, sendo substituído por Dom Pedro I logo após a emancipação política do país. Loja Acácia de Serra Negra. A ideia de abertura de uma loja maçônica na cidade de Serra Negra foi dos irmãos João Mendes Sargento e Camilo Camanho Blanco, ambos da cidade de Santos, de William Bucheb, da cidade de São Paulo, e de Fernando Antônio Pacini Ricci e José Souza Terra Pereira da Silva, ambos de Serra Negra.
Em todas as oportunidades que esses irmãos se encontravam, o assunto era ventilado, e outros irmãos eram convidados para engrossarem as fileiras de maçons que alimentavam o desejo de se fundar uma loja maçônica em Serra Negra. Assim sendo, aproveitando o feriado nacional de 15 de novembro, dia da proclamação da República, nas dependências da CIA, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Serra Negra, gentilmente cedida pelo seu então presidente, nosso irmão Fernando Antônio Pacini Ricci, às 15 horas deu-se a primeira reunião para a fundação da augusta e respeitável loja simbólica Acácia de Serra Negra, número 271. Após a fundação solene da loja, no dia 15 de novembro de 1983, cujo nome designativo foi de indicação do irmão Fernando, as reuniões, por deferência toda especial, passaram a ser feitas na dependência da residência do próprio irmão Fernando, pelo período de 3 anos. Posteriormente, as reuniões passaram a ser feitas em instalações adaptadas no porão da residência do irmão Cláudio Azevedo da Silva, também pelo período de 3 anos. Depois, passou-se a utilizar o templo da loja Trabalho, na cidade de Amparo. A intenção da construção de um templo próprio foi criando vulto entre os irmãos, até que, aproveitando a doação de uma moto Vespa 0 km, ofertada pelo valoroso irmão Marinos Luther, conseguimos trocar o referido veículo por 2 lotes de terreno, pagando a diferença, começando assim a concretizar o sonho de construir nosso templo. Em 13 de dezembro de 1990 foi lançada a pedra fundamental, com muita garra, pujança de todos os irmãos, através de doações, rifas e trabalhos individuais. O templo foi inaugurado em 26 de outubro de 1991. Hoje, a loja Acácia se tornou uma realidade. Nesses 29 anos de existência, os problemas e dificuldades foram vencidos, e o amor pela nossa ordem se perpetua para todo sempre. Nesta grande caminhada, 29 anos não são 29 dias. É uma história que sem dúvida vai continuar no seio da nossa querida Serra Negra. Não desistimos de continuar trabalhando. No decorrer dos tempos, perdemos grandes amizades, mas aprendemos que aqueles que realmente são verdadeiros maçons nunca estarão perdidos. O importante é que nesse mesmo tempo se construiu a confiança, o respeito, a tolerância e o carinho. Continuamos plantando a semente da fraternidade. Hoje, nos sentimos fracos, mas amanhã recomeçaremos. Talvez não aprendamos todas as instruções necessárias, mas temos consciência que os verdadeiros ensinamentos já estão gravados em nossa alma. Talvez algum de nós esteja deprimido por olhar ao lado e não ver presente aquele irmão, mas ficamos felizes com os outros que aqui estão, e alguns que se foram, basta-nos saber que eles existem. Mas não podemos dizer-lhes a viva voz o quanto gostamos deles. E às vezes, quando os procuramos, notamos que eles não têm noção de como eles são necessários, de como são indispensáveis ao equilíbrio da loja, porque eles fazem parte dessa oficina que construímos e se tornaram seus alicerces. Por isso é que, sem que eles saibam, nós rezamos pela vida deles. Sentimos porque não estamos compartilhando conosco do prazer da convivência. A gente não faz irmãos, reconhece-os. Provavelmente foi por isso que o Mestre Maior ensinou: onde houver 2 ou mais em meu nome, aí eu estarei. Talvez não sejamos quem gostaríamos de ser, mas mesmo assim nos admiramos do que somos, porque no final sabemos que mesmo com intocáveis dúvidas, somos capazes de construir um mundo melhor. E se ainda há os que não se convenceram disso, é porque ainda não chegou o momento. A maçonaria é bela. Aqui se faz com que se calem receios, se perdoam os agravos, se consolam os muitos sofrimentos e se avivam as esperanças. Aqui se conciliam desconcentradas ideias, interesses opostos, contrárias crenças,
suavizando as asperezas da vida com a temperança. Aqui está a oficina permanente do bem. Na loja maçônica se educa o modo de ser, o gênio, o humor, o caráter, se aviva a inteligência, se cultiva o espírito do indivíduo ou do grupo. É ela o refúgio aonde vamos à busca da paz, aonde o amor continuamente floresce e a bondade perdura. É o centro de solidariedade onde todos sofrem as aflições e comemoram o justo. Uma loja feliz é o que mais importa. E mesmo quando a tristeza insiste, nada pode ser triste quando se tem esperança. Tenhamos em mente que cada um dá o que tem, e todos são importantes, desde que façam o seu trabalho com amor e seriedade. O trabalho maçônico deve ser de total união e fraternidade. Pouco importa o número de participantes. Aliás, os pequenos grupos costumam ser mais eficientes, porque é mais fácil harmonizar 7 do que 77 pensamentos. Aí devemos olhar o céu e ver aquele mundão de estrelas, todas juntinhas, sem competir, sem se esbarrar e sem nenhuma empanar o brilho da outra. O irmão verdadeiro busca afinidades, faz despertar sentimentos que atraem espontaneamente para si simpatia, união e amor fraterno. E todo aquele que ensina tem algo a aprender. Não há ninguém tão sábio, tão perfeito, que não tenha algo mais a conhecer e a corrigir. Não devemos fazer nada por obrigação ou por compromisso, apenas por amor. Louvada seja a maçonaria que nos fez irmãos. Segundo as leis de Deus, todos somos irmãos. Nesta sessão em comemoração aos 29 anos da Loja Cássia, vos desejo paz, harmonia, amor, tolerância, prosperidade a todos. Que o grande arquiteto do universo lhes ilumine e guarde para todos sempre.